nessa noite, então, fortaleça sua fé na igreja. Mais uma vez, repetindo, o texto áureo está no livro de Hebreus, capítulo 3, versículos do 11 até o 19. Mas eu vou pedir aos amados irmãos que permaneçam durante a mensagem com a sua Bíblia aberta no livro de Hebreus, tá? E nós vamos percorrer alguns outros versículos. E eu quero aproveitar a oportunidade também, agradecer aos amados irmãos que estão nos acompanhando pela internet, pelo Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. E quando esse vídeo ele subir para o YouTube, ele deve subir provavelmente até a semana que vem, eu peço aos amados irmãos e até os irmãos presentes aqui na igreja que divulguem o nosso canal, a Igreja Sem Paredes. É um canal missionário. E eu peço, então, gentilmente, que os irmãos se inscrevam no canal, deixem o seu like, é importante, e ative o sininho das notificações. Nós já temos mais de 100 mensagens, irmãos. 100 mensagens. Tá? Isso é um manancial muito bom para quem, por qualquer motivo, não pode estar aqui conosco, participando dos cultos, né? E até para irmãos que estão em outros lugares. Nós temos irmãos agora em Pernambuco, temos no Sul, enfim, temos em Portugal, tá bom? Então é muito importante, por isso compartilhe com os irmãos o vídeo desta mensagem, por favor. Então diz assim o nosso texto áureo, Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 11 até o 19. Assim jurei na minha ira que não entrarão, ou melhor, vamos fazer o seguinte, eu falei do versículo 11, né? Vamos recuar, vamos começar a partir do versículo 7, tá? Mesmo capítulo 3, vamos ler do 7 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Até aqui. Irmãos, esse texto, ele faz menção aos 40 anos em que o povo de Israel passou no deserto. E passaram tanto tempo, né, eles saíram do Egito e eles tinham um destino. Qual era o destino deles? A Canaã. Eles iam para uma nova terra, onde essa terra eles poderiam viver, plantar, enfim, casar, se multiplicarem
sempre honrando ao Senhor. O povo de Israel, ele foi escolhido por Deus como povo de Deus. Para quê? Para que por intermédio do povo de Israel, Deus se manifestasse a todo o mundo. A todo o mundo. Então, esse período de 40 anos, ocorreram muitas coisas ao longo desse tempo todo com o povo de Israel. Mas o que o texto bíblico que nós lemos está enfatizando foi o quê? A desobediência, a rebeldia, a incredulidade. E isso é muito sério, irmãos. Vejam que no versículo 13, o autor do livro de Hebreus, ele faz uma comparação do povo de Israel naquela época com nós, a igreja de Jesus, hoje, conosco hoje. E diz assim, ó: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Queridos, isso aqui é um alerta. Isso aqui é um alerta. E é um alerta muito grande. Eu estava conversando com o Senhor. Então, várias vezes durante a semana eu costumo sair de bicicleta, eu faço percurso 40, 50, 80 quilômetros. E vou conversando, vou orando, falando com Deus. E Deus me deu um alerta como pastor, exatamente para trazer esta mensagem essa noite. É mais uma mensagem, pois é, na igreja, né, tem uma hora que o pastor fala, é tão chato, que coisa. Não. E vocês sabem bem que nós aqui temos a preocupação fundamental de expor a Bíblia. Não interessa somente as nossas experiências pessoais com Deus. De certa maneira, essas experiências podem edificar a vida de um ou outro irmão. Mas interessa o que está escrito na Bíblia, o que está na palavra de Deus. E não existe cristão fora da igreja. Por isso o tema é: fortaleça sua fé na igreja. E fortalecer a fé, irmão, não é acreditar por acreditar. Porque você pode acreditar num político, você pode acreditar num amigo, pode acreditar num vizinho. Só que a fé cristã não é um simples acreditar, é viver para Jesus, é viver com Jesus, é estar sim na igreja. Quando nós não estamos na igreja, nós estamos cometendo pecado, nós estamos desacreditando o corpo de Cristo, pelo qual Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Isso é muito grave, irmãos. As pessoas ficam lesadas, ficam emburrecidas, porque é cada um vivendo o evangelho como quer. Infelizmente, muitas lideranças pregam o evangelho que eles querem, não o evangelho que está na Bíblia. Nós vamos ver aqui, nos textos que nós vamos ler a partir de agora, que Jesus, ele aprendeu todas as coisas por aquilo que ele sofreu. E que petulância, que empáfia tem um líder para chegar e prometer para os outros na televisão: parem de sofrer, se nós seguirmos o Cordeiro Santo e Imaculado. Nós, com nossas vidas, nós temos que estar à disposição de Deus para sermos torturados, massacrados e mortos por amor ao Evangelho. Isso está sendo ensinado? Não! É o Evangelho, sei lá de quê. Usa a Bíblia só como chamariz, para atrair. E até alguns pregadores, quando vão falar sobre a Bíblia, não precisa nem abrir a Bíblia. É rapidinho, é só um versículo. Eu não quero incomodar você. Pois é, pregador, você não quer incomodar. E por isso muita gente está indo para o inferno por sua culpa. E os que se dizem pastores e economizam na transmissão da Bíblia.
e trazem o mundo para dentro das suas igrejas. Porque a igreja que não segue a Bíblia não é de Jesus, irmãos. É do homem. Isso é muito grave. Isso é sério. Não se preocupem com quantidade, não. Eu já compartilhei isso aqui com os irmãos. Uma das honras que Deus me deu foi de fazer parte do grupo de elite do Exército Brasileiro, que são as Forças Especiais. E nós éramos muito poucos, mas fazíamos o que ninguém faz, o que muitos não conseguem fazer. No Evangelho, isso aumenta a proporção. Olha o estrago que uma única família pode fazer. Estrago, pastor? Como assim? O senhor está pregando uma revolução? Não, eu estou pregando o Evangelho. Revoltados, rebeldes, desobedientes são os outros. Uma família, um chefe de família, uma mãe de família, 1, 2 filhos, que sigam a Cristo. Olha o estrago que é feito no mundo, o estrago que é feito nas hostes do diabo. É um grande estrago. E o mundo, ele seduz o homem o tempo todo. O tempo todo. Eu duvido, se vocês pegarem qualquer recital de criança, no Brasil ou fora, somente esses últimos aí famosos, de Frozen, Walt Disney, sei lá mais quem, eu duvido se ali não está sendo colocado uma heresia, algo que fira a palavra de Deus e fere. É a magia. As crianças ficam alegres com a magia. Aí você vai ver O Senhor dos Anéis, aí vai ver Harry Potter. Olha, um livro grosso, hein? Puxa, meu filho já leu todinho aquele livro. Que orgulho, hein, pai? Mãe, tá botando lama, botando coisa podre, esgoto na cabeça. E as pessoas vão ficando acorrentadas. São crentes zumbis, porque não tem vida. Porque para nós termos vida, não é só o coração estar batendo, não. É a vida de Jesus Cristo pulsando em nós pelo poder do Espírito Santo. É isso que falta. Agora os crentes são covardes. Se for para convidar uma chopada, um churrasco, chama todo mundo da rua toda, onde mora. Mas para convidar para vir à igreja, não chama uma única pessoa. Tem vergonha. Tem vergonha. E Jesus, ele diz, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei quando eu vier na glória de meu Pai com os santos anjos. Porque Jesus vai vir um dia para arrebatar a igreja, para buscar a igreja, o corpo de Cristo. Entende por que você tem que estar congregando? Ou você assuma logo. Ou você é cristão ou você não é. Não tem meio termo. Você torce para que time? Até isso a gente faz questão de ser exclusivista. Não, o meu time é tal. O meu time foi campeão disso, daquilo outro. O meu time está indo bem em tal campeonato. E a pessoa se ofende se você disser que aquela pessoa torce para outro time. Mas por que no time de Jesus é essa pouca vergonha? Por que é assim? Por que, meus irmãos? O que é isso? É medo. Vocês não creem no que vocês estão pregando? Na semana passada, não, anteontem, no culto de domingo aqui, os que estiveram aqui ouviram. Eu estava explicando, sabe quem? Quem é Deus? Porque as pessoas servem a Jesus, mas nem têm ideia que Jesus é Deus. Que Jesus é o Criador do universo. É desse jeito. É desse jeito. Então, você tem que votar. Você tem que estar dando toda hora leitinho para os crentes. Porque não é ensinado nas igrejas.
E aqui eu boto com S em muitas. E eu já vi em várias, porque eu já cooperei com vários ministérios aqui no Brasil. E fora do Brasil também. E eu sei bem como é que é. Está na hora de começar, né, irmãos? Porque o arrebatamento pode chegar ou nós podemos partir. Há pastores que têm verdadeiros tronos aqui atrás. Cadeiras suntuosas. É o meu lugar. Eu vou passar para o meu filho. Não sabe nem se o filho tem chamado para ministério pastoral. Vai passar para o filho? Por quê? É por causa do patrimônio da igreja, das outras congregações? Isso aqui não é comércio, não, tá? Isso aqui tem dono. O nome do dono disso aqui, da igreja, é Jesus Cristo. Não importa o CNPJ. Porque para a gente funcionar aqui nesse mundo, tem que ter CNPJ, tem que ter autorização das autoridades municipais, enfim. Mas isso não é o mais importante. Esse texto falou sobre entrar no descanso de Deus. Então, para o povo de Israel, que ficou 40 anos no deserto, o descanso para o povo de Israel era o quê? Era chegar em Canaã, na terra prometida. Para nós, hoje, Igreja do Senhor, entrar no descanso de Deus significa chegar na Canaã, mas não na Canaã dos israelitas, na Canaã celestial, na Nova Jerusalém. É ter a vida eterna com Cristo Jesus no céu, habitar na glória. É isso. Então, isso precisa ficar bem claro, tá, queridos? Agora vamos começar aqui a nossa passada bem rápida no livro de Hebreus. Primeiro, a respeito de Jesus Cristo. Abram, por favor, Hebreus capítulo 2. Eu vou pedir agilidade para vocês, tá? Por favor. Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Hebreus 2, versículos 17 e 18. Diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então aqui o texto fala em expiação de pecados. O que é expiar pecados? Expiar é ter os pecados perdoados, ter aquela sentença de morte, que seria da condenação eterna, anulada. Então o sangue derramado por Jesus na cruz, ele faz exatamente isso. Ele expia os nossos pecados. E aqui o texto também fala de Jesus como sumo sacerdote. Tá? Por quê? Porque não há maior autoridade sobre a igreja do que a pessoa de Jesus. E ainda, no versículo 18, a Bíblia faz menção que Jesus, mesmo sendo tentado, ele padeceu, e por causa desse sofrimento dele, ele pode socorrer os que são tentados, porque ele sentiu na própria pele, quando ele era humano. Qual é a cronologia de Jesus? Jesus Cristo, ele já existia antes da fundação do mundo como Deus. Ele criou todas as coisas. E aí ele veio na forma humana, porém sem pecado. E para quê? Com a finalidade de ser sacrificado na cruz do Calvário. Então ele é o Cordeiro Santo, imaculado, porque ele não tem pecado. E a partir daí, dessa morte na cruz, ao terceiro dia, ele ressuscita. E por que essa morte e essa ressurreição? Quando nós, na nossa fé cristã, somos batizados, ali nós estamos morrendo para o mundo. E quando nós emergimos, ou seja, saímos da água, nós estamos nascendo de novo. É um novo nascimento. Tá? A ressurreição de Cristo, ela representa o quê?
que nós, aqui, quando houver o arrebatamento, nós subiremos como igreja e vamos encontrar com o Senhor. Acontece que alguns já terão morrido. Então esses vão ressuscitar. E todos nós estaremos colocados diante do Senhor. E os que morreram sem Jesus no arrebatamento, eles não participam, mas participarão no juízo final. Eles também serão ressuscitados e serão colocados diante do trono branco de Jesus para serem julgados. Tá? Ficou bem claro isso, irmãos? Tá? Amém. Então, prosseguindo. Agora nós vamos para o capítulo 4. No capítulo 4, versículo 13 até o 16, diz assim, capítulo 4, tá? De Hebreus, sempre no livro de Hebreus, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então, Jesus, ele não é enganado nunca, tá? Nada é encoberto dele. 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E no 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mais uma vez, queridos, a Bíblia está enfatizando aqui que Jesus, pela sua existência humana, por tudo aquilo que ele sofreu, padeceu, ele sabe muito bem o que nós passamos. Ele sabe, você tem dificuldade de vencer alguma tentação? Ele sabe. Você tem dificuldade de superar algum pecado? Ele sabe. Você tem dificuldade de caminhar em Cristo com regularidade? Jesus, ele sabe. Ele conhece a gente. E mais, ele tem muita misericórdia e muito amor, queridos. Isso aqui não é um texto para sair todo mundo daqui sentenciado e tal, vai cumprir pena a partir de amanhã. Não, muito pelo contrário. O Senhor nos dá o escape. E aí no 16, a Bíblia nos alerta para nós nos achegarmos a Ele com confiança. Então diz assim, ó, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tá? Bem claro isso, né? E mais uma última passagem aqui do capítulo 5, ainda sobre a respeito de Jesus. Agora os versículos de 7 a 10. Versículo 7, capítulo 5 de Hebreus, tá? Versículo 7 diz: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Isso a Bíblia está falando de Jesus, tá? Versículo 8 agora. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Irmãos, estão vendo? Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento. A fé cristã é assim. Se a gente tiver só vida boa, vida boa, vida boa, vai chegar um momento que a gente não vai querer ter mais nada, não vai querer ter mais nada com Jesus, com o Evangelho. Olha os povos europeus, os norte-americanos. Ali eram celeiros de missionários. Eles enviavam missionários para a África, para a Ásia, para a América do Sul, para vários lugares. E hoje, eles prosperaram tanto materialmente, se esqueceram de Jesus. As igrejas lá fecham e viram boate. Ou coisa pior. Esfriaram na fé. Então, Deus sabe que, pela natureza do ser humano, o ser humano, ele, em alguns momentos da sua vida, não são todos, ele precisa, sim, passar por algum tipo de pressão. Pressão emocional. Para quê? Para que ele reconheça. Há relatos de várias pessoas que encontraram câncer no seu corpo. E ali, então,
foi quando elas se encontraram verdadeiramente com Jesus. E algumas dessas pessoas depois alcançaram a cura. Então ficaram servindo Jesus, e aquele momento em que elas estavam com aquela doença terrível, que o câncer é uma doença terrível, ficou como memorial na mente delas. Por que a gente celebra a ceia do Senhor? Para que fique no memorial da igreja, na memória da igreja, o sacrifício de Jesus. Ali não é para tomar vinhozinho, comer pãozinho, coisinha, não. E Paulo, ele diz, quer comer, come em casa. No texto que ele fala, em 1 Coríntios 11. Então não é para comer, é para relembrar o memorial do sacrifício de Jesus. Vejam como é que Deus é perfeito, irmãos. Sabe por quê? Porque quem é especialista em ser humano? É o cientista? É o filósofo? É o professor da USP, da UF, ou sei lá de onde? Dos Estados Unidos, da Europa? Não. Especialista em ser humano é Deus. É Deus. E eles querem negar a criação de Deus. Eles quem? O povo da ciência. Fizeram pós-doutorado e não sei, mas não aprenderam o básico. Eles querem ligar o homem ao macaco. Aí chama lá os macaquinhos de hominídeo, que é um macaquinho mais curvado, parecendo um chimpanzé e coisa e tal. Aí vem o Homo sapiens. Mas cadê o elo? O elo. Cadê o elo? A ligação. Macaco era macaco até aqui. Aqui houve essa transformação e a partir daqui virou homem. Porque hoje a gente tem macaco e tem homem. Então, deve ter esse elo ainda hoje. Irmãos, são teorias que até com o mínimo de raciocínio lógico, você refuta, você rebate. Estava falando aqui no domingo sobre o Big Bang. Ah, houve uma explosão, não tinha nada, aí explodiu. Explodiu o quê? Botijão de gás de quem que explodiu? Como é que foi essa explosão aí? O que era? Festa junina? Soltaram o rojão? O que foi? Aí os caras dizem que explodiu um troço que não tinha nada. E todo mundo acredita. Poxa, mas ele tem pós-doutorado em sei lá o quê. Mas a Bíblia diz muito claramente, irmãos. É claro que a ciência ela é importante para nós, para a nossa vida em sociedade. Não resta dúvida. Porém, tanto ciência como leis humanas, prestem atenção nisso aqui, tá? Tanto ciência como leis humanas. Tem muitas leis aí e vão chegar mais leis. Tudo aquilo que contradisser a Bíblia, a palavra de Deus, não tem fundamento. E se não tem fundamento, nós cristãos não faremos, não acreditaremos. É simples. A Bíblia não é livrinho de cabeceira. Eu digo isso sempre. Bíblia é para macho. É, macho. Eu tive que encarar muita gente no exército. Alguns me tinham como fanático religioso. Porque eu era pastor, era das forças especiais, era um oficial superior. E esse cara vai chegar aqui no quartel, vai dar problema. Só que ele se enganava. Por quê? Porque Deus me deu um nível de competência, de sabedoria muito grande funcionalmente. E o desempenho da minha função calava a boca de todo mundo. Então, o cara que queria cornear a mulher, botar chifre na mulher, queria sair para beber, para fazer sei lá mais o quê, e queria me usar como desculpa, como se eu estivesse me emperrando, não. E eu nem abri a minha boca para pregar, irmãos. A minha vida falava por mim. E é assim que nós, Igreja do Senhor, temos que ser. A nossa vida, as nossas ações, elas falam por nós. Agora, se a gente está mais sujo do que pau de galinheiro, como diz no interior, a gente vai falar de Jesus com que autoridade? Então é preciso ter humildade. É por isso que o Senhor, Ele permite sofrimento nas nossas vidas em determinados períodos. Não é que Deus goste de, eu quero ver o homem sofrer. Não. Mas Deus sabe
que o homem, pelo coração duro, a dureza do coração que ele tem, se ele não tiver um tapetinho puxado, ele não vai. Ele não vai. Isso é qualquer um de nós. Basta a gente olhar para trás. Eu não era diferente. Eu não era diferente. Entendeu? Agora, pela misericórdia, Deus me alcançou. E colocou esse tesouro, essa preciosidade nas minhas mãos, para quê? Para que eu possa repartir com quantas pessoas Ele colocar ao meu redor. E às vezes nem estão aqui, porque os irmãos que estão lá em Pernambuco não estão aqui junto com a gente aqui na igreja. Os que estão em Portugal é a mesma coisa. Você é muito importante para Deus. Enquanto você for dono da sua vida, você não é nada. Então morra e viva para Jesus. Esse é o grande desafio. Isso não impede, irmãos, da gente ocupar nenhuma função, nenhum cargo, desde que seja honesto. Agora, no capítulo 4 de Hebreus, a gente tem aqui sobre a palavra de Deus, né? Vamos ver aqui no capítulo, ou melhor, capítulo 4 não. Capítulo 4, eu quero só ler o 4, versículo 2. Que diz assim, ó, Hebreus 4, versículo 2, tá? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Irmãos, a fé na nossa vida, ela chega quando o nosso coração diz, agora eu quero servir a Jesus. Imagina, eu, um jovem, 27 anos, capitão do exército, uma moto imensa, maior do que eu, até um velocípede maior do que eu, e eu saía por aquele Rio de Janeiro, parecia um cometa, para lá, para cá, e achava que eu podia muita coisa. Até que um dia eu caí, olhei para dentro de mim, caí em si, e vi que eu não conseguia resolver problemas dentro da minha casa. Eu era incompetente. Então, o que adiantava? Aquela força física toda, aqueles cursos operacionais todos que eu tinha feito, comando, paraquedismo, o que adiantava aquilo? E mais, eu não tinha liderança sobre eu mesmo. Muitas vezes eu tomava atitudes impulsivas e quando eu olhava já estava lá na frente, fazendo a besteira. Olha como Deus é misericordioso e amoroso. Deus, Ele faz com que, pelo poder do seu Espírito Santo, a gente adquira de verdade um equilíbrio. Você pode ir lá para o Everest, lá para o Nepal, sei lá para onde, as montanhas mais altas do mundo, e sentar lá numa montanha daquela, no gelo, quase sem oxigênio nenhum, aí você acende aqueles incensinhos de fumacinha, aí cruza a perninha e fica assim, ó, zumbido que nem uma abelha. Aquilo ali pode, sei lá, até de repente, não sei, melhorar a sua rouquidão, mas aquilo não te aproxima de Deus. Muita gente sobe monte, crente adoidado, subindo monte, mais do que cabrito, aqueles cabritos de montanha, né? Só que eles estão idolatrando o monte. Eles esquecem que eles foram levantados para servir aquele que fez todos os montes no mundo todo. Aquele que, se ele quiser, ele transporta um monte de um lugar para outro. Que é Jesus. A fé está toda errada. Muita coisa errada. Aí os crentes ficam idolatrando isso. Então, nós temos que entender, queridos, que Deus, Ele liberou para qualquer ser humano, qualquer pessoa,
ter uma intimidade, uma vida pessoal com Ele, para que a gente tenha de verdade maturidade cristã. Você ora, tudo bem, aí você fala, aí pronto, acabei, aí levanta e vai embora. Não, está errado. Você fala o que você quiser, mas espera Deus falar com você. E ore sempre com a sua Bíblia aberta perto de você. Que muitas vezes Deus, Ele vai, não é caixinha de promessa não, tá? É caixinha de promessa para crente preguiçoso, não sabe nada da Bíblia. Mas Deus muitas vezes Ele vai falar conosco de diversas formas. Algumas vezes vai ser audível, outras vezes Deus pode usar um irmão, uma irmã. Mas todas as vezes que você abrir a Bíblia, certamente Deus vai estar falando com você. E isso também não é ensinado. Não é ler um versículo, leia 1, 2 capítulos, leia o livro inteiro. Você gasta tanto dinheiro comprando livro pela internet, enfim, é errado ler? Não, lê o que você quiser. Agora, por que você não lê a Bíblia? Aí vem aquela pergunta, quanto tempo você tem de crente e quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Não responde para mim, responde para Deus. Olha como é que a gente está atrás. Quanto caminho que a gente precisa percorrer em termos de fé cristã. Então, queridos, vamos agora, estamos quase fechando, Hebreus 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim, sobre a fé. Vamos ler isso aqui, saboreando, tá? Saboreando mesmo. Olha só, a fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você está esperando, mas você crê. Nós estamos esperando o arrebatamento. Não estamos vendo movimento nenhum, mas nós cremos. E é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, é uma prova das coisas que você não vê. Então, essa ideia de materializar a fé, que acontece em algumas igrejas evangélicas. Queridos, isso não existe. Vou materializar Jesus, aí transforma Jesus em bonequinho, pendura na parede, no cordão de ouro. Aquele não é Jesus. Aquele é um boneco. Entendeu? Não tem valor nenhum. E outra, hein? E aquilo ainda aborrece muito o coração de Deus. Porque a glória de Jesus não dá para você reproduzir. A cabeça humana, ela não consegue reproduzir a glória de Jesus, o brilho, a luz. Você pega quantas ogivas atômicas devem ter hoje na face da Terra? China, Rússia, Estados Unidos, França, Inglaterra, Paquistão, o louco lá da Coreia do Norte. Milhares. Se você puser todas essas bombas atômicas para explodirem ao mesmo tempo, aquela explosão não chega a 1/10 da glória de Jesus, do poder de Jesus Cristo. É desse camarada que eu estou falando. A gente precisa conhecer Jesus. Mas eu estou olhando que a aparência é feio. Qualquer aparência física de qualquer templo, de qualquer igreja, qualquer parede, porta, vai ser feio. Mas não é essa feiura que eu, como pastor, quero apresentar para vocês. Eu quero apresentar o Rei dos Reis, o Rei da Glória. Sobre a palavra de Deus, no capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
e intenções do coração. Isso aqui nenhuma mensagem, uma pregação é suficiente para a gente falar sobre o poder da palavra de Deus. Mas para agora, para esse momento, observem que a palavra de Deus, ela penetra dentro da gente. Ela faz divisão de alma e espírito. Por que a alma? A alma, dizem alguns entendidos, ou que se dizem entendidos, que ela é sede dos sentimentos, emoções, intelecto. É a alma. Então, a gente vê muito cristão vivendo só pela alma. Só pela alma. Tá? Como assim? Mas a gente não tem sentimento? Tem. Só que em alguns momentos nós temos que baixar um pouco a temperatura das emoções e deixar a razão falar. E se você for lá em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo ele vai dizer ali o seguinte: apresentai os vossos corpos, porque o corpo é a única coisa que a gente controla e domina, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Aí fica muita gente no culto girando e rodando, oi, parece aquele negócio do Silvio Santos, oi. Aquilo tem partes com Deus? Não tem, irmãos. Aquilo é emoção pura. Um viu o outro fazer e começou a copiar. As pessoas estão com boa intenção no coração, mas estão recebendo o ensino errado. Porque se fosse para rodar, Jesus rodaria. Os apóstolos que receberam a doutrina de Deus para passar à igreja, eles também rodariam. Paulo ia falar, não, vamos rodar, irmão, quanto mais rodar, mais veloz e mais graça, mais bênção você vai receber. Tem gente que roda tanto que cai, bate a cabeça no banco e vem a ambulância do SAMU. Sério, sério, não estou chutando, isso é verdade, irmão. E não é uma nem duas vezes, não, é muitas ocorrências dessa. Tem irmão que às vezes bate a cabeça na coluna da igreja. Nós falamos com uma missionária uma vez, né? Pois é, entendeu? Então, essa emoção que às vezes quem entra vê, mas que igreja fria, não sei o que é. O que é frio? O que é melhor? Você andar com Deus dia e noite ou você ficar fazendo essas presepadas aí? Quando aparece alguém endemoniado, a pessoa chispa, dá no pé. Ai, meu Deus do céu, desconjuro. É igual dizia antigamente, né? Papo bangalô 3 vezes e sai correndo. Não. A pessoa está endemoniada, primeiro, você não pode odiar a pessoa que está endemoniada. Olha o culto racional. A primeira coisa, se algum dia você se deparar com alguém endemoniado, o seu coração deve estar cheio de amor por aquela pessoa. Ela não sabe, ela não tem noção daquilo que está dentro dela, no corpo dela. E aí sim, você não pode estar em pecado. Porque você vai querer expulsar o demônio e o demônio vai falar para você, eu não saio. Como eu já vi. Ninguém me contou. Eu já vi. E não é só o passar vergonha. Se fosse só o passar vergonha, é você saber que você não tem autoridade contra Satanás. E você faz parte da igreja do Senhor. E o que Jesus ele fala sobre a igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas que igreja é você que o inferno prevalece? Entendeu, irmãos? Então o pecado tem que ser cortado. É abominar. Porque Deus odeia o pecado. O dia que o crente cair em si, fizer um exame de consciência e entender como Deus odeia o pecado, ele nunca mais vai passar perto de nada. Isso é muito sério, querido. Isso não é ensinado. Né? Importante a igreja cheia. Vamos fazer uma festa junina. Bom, deixa eu parar por aqui. Continuando, irmãos.
Agora, eu queria falar bem rapidamente sobre os heróis da fé, tá? Heróis da fé. Os heróis da fé, eles estão mencionados no capítulo 11 do livro de Hebreus, mas eu quero só enfatizar aqui o final, tá? O final. Aqui, ó. Abre, por favor, Hebreus 11, tá? A partir do versículo 32. 11, 32, tá? Isso aqui é muito importante a gente saber, irmãos. É muito importante. Esse texto todo, ele é dito como os heróis da fé. Então, a partir do 32 diz assim, ó. E que mais direi? Faltar-me-ia um tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos. Olha só, venceram reinos. Tá? Praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Lembram de Daniel na cova dos leões? Ele é lançado. E o que acontece com os leões? Olha para Daniel, oi, como é que está? Tudo bem? Ninguém avança nesse. Versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Quantas vezes o apóstolo Paulo, ele foi açoitado, ele foi torturado por amor ao Evangelho, foi preso. Então, da fraqueza tiraram forças. Na batalha, se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Olha que coisa profunda isso aqui. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas, como João Batista, e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Irmãos, o mundo não era digno de ter esses homens de Deus, essas mulheres de Deus. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Até aqui. Queridos, então, é isso que nós temos que ter em mente. Entender o que é o Evangelho, entender o que é servir a Jesus. Nós temos todo o direito de recusar. Temos. O homem é livre e Deus respeita a nossa liberdade. Como também muitas vezes nós repetimos aqui, Deus espera de nós uma resposta em amor. Porque amor, você só ama quem você decide amar. Há mães que têm os filhos, mas não amam os filhos. Dá mamar, bota roupa, alimenta, mas não sente amor. E a Bíblia diz o quê? Ainda que uma mãe que amamente o seu filho, o recuse, se esqueça dele, Deus diz, todavia, eu não me esquecerei de ti. Olha a profundidade do amor de Deus. E Deus espera de nós essa resposta em amor. Porque não existe amor à primeira vista. Você ama se você quiser. Se você não quiser amar uma pessoa, você não ama. Jesus, ele quer muito ser amado por nós. E lá em João 14, ele diz a forma de nós amarmos, que é qual? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, obediência. Nós aqui que somos pais e mães, o que mais alegra o nosso filho
seja no nosso aniversário, ou no dia dos pais ou das mães. É simplesmente um presente que o nosso filho ou filha nos dá, ou é a obediência? O seguir os nossos conselhos. Gente, eu vi muitas mães, inclusive uma tia minha, isso aconteceu na minha família. Ela tinha um amor tão profundo pelo filho dela, mas tão profundo. Ela falou tanto de Jesus para esse filho. Esse filho cresceu, se tornou um homem importante, uma autoridade. E ela queria muito que ele estivesse na igreja. Ele nunca foi. Curiosamente, depois que ela morreu, aí ele decidiu ir para a igreja. Amém. Pode-se dizer, não, foi o tempo de Deus, foi isso, foi aquilo. Mas quantos conselhos os nossos pais, nosso pai, nossa mãe, nos dá, e a gente, por conta da nossa onipotência humana, enquanto a gente tem muita energia, a gente acha que pode tudo. Mas à medida que o amadurecimento vai chegando, a gente vai entendendo melhor a vida. E aí, quando a gente resolve obedecer ao nosso pai, à nossa mãe, já tarde, porque eles já partiram. Já partiram. Eu perdi minha mãe com 5 anos. Aí na escola, chegava o dia das mães, eu via aquele monte de criança que a professora reportava aquelas flores, né? Aquelas homenagenzinhas. E eu também fazia, reportava também. Se era dia dos pais, fazia os barquinhos, os carrinhos. Mas no dia das mães, a minha mãe não vinha. Nunca veio. Eu queria tanto que ela viesse. Eu queria muito que ela viesse. Que eu pudesse abraçá-la, junto com meus colegas de classe. Mas não foi possível. O meu pai, eu tive um convívio melhor com ele, mas mesmo assim, a partida do meu pai, mesmo ele sendo salvo, como foi difícil para mim. Como foi difícil. E nós com Deus, que é o nosso Pai Celestial, como é que está o nosso relacionamento com Ele? Deus me mandou falar sobre fé. E na conclusão aqui, Deus me deu o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se a gente não nos expusermos ao conhecimento bíblico, a nossa fé cristã, ela vai ser sempre fraca. Aqui Deus fala como a gente deve conduzir o nosso casamento, como é que deve ser o relacionamento do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, dos pais com filhos. A Bíblia fala absolutamente tudo. Tudo. Mas se você não ouvir, você nunca vai saber. Aí você vai contratar um coach pela internet para ensinar você a ser chefe de família, a ser mãe de família. E muitos não sabem ser filhos, tá? O que é mais grave. A gente sempre cobra muito dos pais. Recentemente, tivemos uma situação de uma irmã idosa. Ela ficou muito tempo rodando por aqui. E os filhos distantes. Distantes não só geograficamente, mas distantes no coração. Mas graças a Deus que os corações deles foram avivados. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo muito a Deus pela sua vida. Pela sua coragem, pela sua determinação. É claro, quem fez foi Deus, é para a glória de Deus. Mas a irmã foi muito corajosa de se colocar na brecha por essa irmã. E assim, irmãos, nós vamos levando as cargas uns dos outros. O que eu posso dizer, concluindo, é: não falte os cultos, não falte a igreja, não falte a escola dominical, porque a sua fé ela vai enfraquecer. E o que acontece? O mundo é engraçado, né? Não existe
Alguns filósofos falam teoria do vácuo, não sei o que lá, sei lá. Mas não existe vácuo. Toda vez que você tira algo de algum lugar, outra coisa ocupa aquele espaço. Já repararam? Ah, não, discordo. É verdade. O ar, ele ocupa lugar. Você esvazia uma garrafa que estava com leite. Pronto, está vazinha. Não está, está cheia de ar. Então sempre alguma coisa ocupa espaço. E quando Cristo, em sua glória, em seu poder, em sua majestade, não está ocupando o lugar completo da nossa vida, o mundo vai ocupar. O diabo vai lançar as sementes sujas dele. E nunca vem com chifrinho, com rabinho, não. Nunca vem. Vem travestida, como se fosse uma coisa boa, uma alternativa ao Evangelho. E vocês nessa caretice de igreja evangélica, para com isso, estamos no 3º milênio, gente. Talvez isso seja dito muito naqueles países evoluídos lá da Europa, ou na América do Norte, no Canadá, nos Estados Unidos. Será que é mesmo? O mundo espiritual, irmãos, só tem 2 lados. E não tem aquela coisa da teoria do Yin e Yang, que é uma cultura oriental, que relativiza as forças do bem com as forças do mal. Não, mal é mal, bem é bem. Quem é honesto é honesto. Quem não é honesto é desonesto. É assim que é. E na Bíblia, quem é cristão, está na igreja. Quem não é, não está. Ih, pastor, está expulsando os outros? Não. É porque sorrateiramente, irmão, o diabo, ele vai dominando as pessoas. Como eu falei, você pega, é que eu não posso citar aqui, mas você pega muita gente que já passou pela televisão. E uma boa parte dessas pessoas com pactos, não era velado, escondido, não. Era explícito com o diabo. Muitos ganharam muita fama, muito dinheiro. Ainda tem. Tem cantor de rock de quando eu era criança. O cara está com mais de, sei lá, uns 200 anos, está aí. Mas são pactos que eles fazem, né? Inclusive, um grupo desses foi se apresentar em São Paulo e eles exigiram a organização do evento que deixasse uma sala toda decorada em vermelho, com algumas coisas que eles pediram lá, porque antes deles subirem no palco, eles fizeram um culto ao diabo e aí sim eles adentraram o palco. Irmãos, eu estou falando de um grupo, tem muitos na Terra, em vários países, em vários lugares, até aqui mesmo no Brasil. O que eu quero dizer é o seguinte, há 2 forças. Não é força do bem e do mal, não. Existe Jesus e aquilo que é anticristo. É assim que é. O comunismo, por que ele é ruim? Porque é um movimento político. Antes fosse só isso. É porque ele é anticristão. Ele é anticristão. Ele desmoraliza tudo aquilo que diz respeito a Cristo e a sua palavra. É por isso que o comunismo, ele é péssimo. Ele é nojento, é insuportável, é repugnante. Mas está aí. Agora domina um país, agora mudou. A estratégia é outra. Antes era luta com armas, agora é um troço filosófico que vai envolvendo as pessoas, vai destruindo as famílias. E os filhos? Queridos, todos nós que exercemos autoridade, não é só autoridade a nível civil, não. Autoridade dentro da nossa casa, com os nossos filhos, todos nós, pais e mães, vamos dar conta deles, da vida deles. E a educação cristã não é só trazer filho para a igreja. É você estar na igreja e ensinar Cristo ao seu filho na sua casa. O seu filho precisa ver Cristo em você, nas suas ações, na coerência daquilo que você fala e daquilo que você age. Educação cristã é coisa muito mais profunda. Então, queridos, era isso que eu queria colocar para vocês, tá?
Não se enfraqueçam na fé. Para quê? Para que o pecado não te domine e você comece a caminhar em trevas. Porque quando você passa a caminhar em trevas, ainda que não pareça que você está em trevas, o diabo, ele passou a ser o Senhor da sua vida. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, vamos orar. E o Senhor das nossas vidas, irmãos, é Jesus Cristo e somente Ele. Fecha seus olhos, curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai da glória, em nome do teu Filho amado Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez clamando a Ti, clamando o Teu socorro, clamando o Teu auxílio, porque sem Ti nada podemos fazer. E assim, meu Senhor, que nesta noite Tu possas estar avivando cada coração que aqui entrou, Senhor, nesta igreja. Cada coração, Senhor, está sendo alcançado agora pela internet. Visita com o Teu poder, Senhor, e fortalece a fé. Aqueles que nunca tiveram fé, Senhor, faz nascer a fé. Amém, a partir de hoje. É verdade. Porque a boa semente, ela foi lançada. Amém. A semente da Tua palavra. E que pelo poder do Teu Espírito Santo, essas pessoas possam Te servir e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E a igreja, Senhor, que a Tua igreja caminhe cada vez mais e mais em maturidade cristã, Senhor, amadurecendo, crescendo na graça, no conhecimento e no entendimento da Tua palavra, mas não somente isso, na prática da Tua palavra, do Teu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor. Destruímos agora toda obra do diabo contra as pessoas e famílias aqui representadas, no poder do nome e do sangue de Jesus. Ministramos, Senhor, a cura, Senhor, a todos os que estão enfermos, seja no corpo, seja na alma, Senhor. Senhor, cura as enfermidades emocionais e abençoa essas vidas em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé.